Olá, Eduardo, muito bem-vindo aqui para essa análise, onde eu vou analisar a matriz de bordado que você desenvolveu e mandou para a gente lá pela plataforma de estudos da eBordados Academy. Então vem comigo aqui para a gente olhar junto esse bordado, que é um ursinho, e ele ficou grandão, né, cara? Ele ficou um ursinho bem grande assim, mas beleza, não vou levar isso em consideração, não. Não estou aqui para julgar o tamanho, o propósito do desenho, se você... Enfim, se ficou pesado na quantidade de pontos, eu não consigo julgar isso porque a gente não tem esses aspectos comerciais, a gente não negocia isso, não com essa finalidade aqui. Aqui o meu objetivo é analisar tecnicamente a qualidade da programação de bordado, e é por isso que eu estou com o bordado propriamente dito na mão, para a gente julgar tecnicamente o que eu posso, analisando a matriz, recomendar para você conseguir melhorar a qualidade do bordado, independente do argumento comercial, ou seja, a forma se você vai comercializar, se você vai vender a matriz, se ela vai ser menor ou maior do que isso aqui, se vai ser menos, vai ter menos ou mais pontos, enfim, vamos analisar o que eu tenho na mão, que é o que você mandou para a gente lá pela plataforma, tá? E do jeito que você me mandou, a gente fez o bordado está exatamente com o tamanho oficial, do jeitinho que você mandou, ele foi executado, e está aqui o resultado. E agora a gente vai analisar junto. Beleza, Eduardo? Então vem comigo aqui, vamos estudar esse desenho. Bom, no primeiro momento, assim, ele está bem grandão, igual eu já disse, mas isso pode ter acarretado um problema grave, na minha opinião, tá? Por ter desencaixado aqui o preenchimento do contorno. Eu gosto de bater nessa tecla, porque quem desencaixa naturalmente, normalmente, não é o contorno. Normalmente é o preenchimento que, por sua vez, faz com que a máquina exerça uma pressão fora do comum, muitas das vezes, no tecido, e aí se a programação não foi previamente configurada com os parâmetros corretos, ele vai exercer uma pressão exagerada no tecido, o tecido, por sua vez, vai encolher, e quando o contorno borda, que por sua vez, na maioria das vezes, borda no lugar certinho, o contorno acaba bordando fora do preenchimento, porque o preenchimento encolheu. Essa é a grande verdade. Muitas pessoas se confundem achando que o contorno escapou, né? Eu já vi até alguns vídeos na internet de pessoas falando, para você melhorar o bordado, sei o que, quando o contorno escapa. Na verdade, o contorno não escapa, o contorno ele borda no lugar certo. O problema aqui foi desencaixe por culpa do preenchimento. Estou falando especificamente sobre isso porque foi a primeira coisa que eu bati o olho e vi que tá grave aqui, mas dá para corrigir. O bom é que dá para corrigir, tá? Tudo dá para corrigir na programação do bordado. Inclusive, a gente está aqui para recomendar essas melhorias. Mas vamos analisar o desenho de um modo geral para a gente ver na mão aqui se a gente consegue encontrar algumas mais evidências para eu recomendar melhorias na qualidade da sua programação, tá? E você ter um produto mais e mais diferenciado aí, que eu acredito que esse é o seu objetivo por fazer parte lá do Wilcon Experience, né? Então vamos analisar aqui, ó, por exemplo, essa toalhinha dele, essa parte do contorno da toalhinha aqui, toalhinha, lençol, não sei bem o que é, mas enfim, você entendeu. Me parece que tem um contorninho azul aqui, ó, tá vendo? E esse contorninho não faz sentido ele não ser completado aqui, sendo que você bordou possivelmente ele, né, na ordem certa. Eu percebo aqui que a parte marrom do contorno, esse contorno da mão aqui marrom, está sobrepondo o contorno azul, é o que faz sentido para uma questão de profundidade, né? Eu tenho essa mão, essa está por cima, então aquela coisa toda que a gente estuda lá no curso, de questão de profundidade dos objetos, que é muito importante no bordado computadorizado, e aqui você respeitou isso, fez essa partezinha do contorno da mão, sobrepondo o contorno azul. Aqui a gente já fez um meio termo, né? Você sobrepôs a parte do contorno da toalha até a metade da perninha, e depois você inverteu. Ficou legal essa ideia, né? Porque dá entendimento, sim, que a toalha, num determinado momento, ela está por cima da perninha dele, e num determinado momento ela está por trás. É bacana trabalhar com essa variação de sobreposição de objetos e tal. Eu gostei disso. Então eu consigo perceber que o desenho está todo nesse sentido, né? Com as sobreposições corretas. Aqui eu posso perceber que o contorno azul está sobrepondo o contorno da chupeta, tanto quanto também o preenchimento aqui da chupeta, do rosto, do pelo dele, né? Porque está por cima. Então ele está todo bem montado nesse sentido aí. Só aqui que está com um defeitinho, ou seja, abriu um bicozinho aqui, né? E a gente vai olhar junto daqui a pouco a programação para saber se isso existe, se foi um problema, se foi uma falha durante a costura do bordado na máquina, que pode ter acontecido também. Mas para mim chegar a essa conclusão, a gente vai ter que analisar a matriz e a gente vai fazer isso já já. Beleza?
Olhando o desenho assim de um modo geral, apesar de muitos pontos, possivelmente essa matriz está com mais de 40 mil pontos, né? Bem provável, por conta da quantidade de pontos. Você vê que não repuxou o tecido, né? Não está pesado, foi usado um TNT comum mesmo, de baixa gramatura, nada exagerado para bordar. O avesso do bordado está limpinho, não tem nada pesado ao toque, né? Eu passo a mão para saber se tem alguma coisa pesada. Não tem nada pesado, não tem ponto excessivo, né? Não tem ponto grosseiro no avesso. Então o bordado está com uma quantidade de pontos grande por conta da característica dele que você criou assim, mas não tem nada de errado com relação à qualidade da programação. É claro que ele vai demorar na máquina porque são 40 mil pontos. Caso ele venha a ter isso, eu não sei, vamos olhar ainda. Tá? Mas o único defeito que ele apresentou mais grave foi esse aqui do preenchimento que desencaixou aqui do contorno e também esse detalhezinho aqui no segmento do contorno da toalha. Aqui no bracinho ele desencaixou um pouquinho também o preenchimento do contorno e basicamente é isso. No mais ele tá... Eu gostei aqui que você trabalhou com os pontos mais levinhos, tá? No olho, nessa parte do olho. Porém aqui trabalhou com uma área mais densa, né? Por causa da distância de deslocamento que a gente tem da coluna do ponto cheio. Então, é exatamente o que a gente recomenda, né? Trabalhou com ponto cheio mais alongado, aumenta a densidade do ponto para não arrebentar o fio, ou seja, o bordado não ficar frouxo. Então você usou exatamente a técnica que a gente recomenda lá no curso. Gostei. Aqui a gente não foi tão feliz, né? Não fomos aqui na hora de produzir tão felizes em ter utilizado uma cor tão igual à do fundo, então não valorizou muito a sua técnica na programação, onde você trabalhou com um ponto cheio aqui diferente do fundo, porém a gente acabou bordando a mesma cor, então não dá para ver de repente aqui no vídeo com tanta clareza, mas eu gostei desse efeito. Aqui já deu para ver com mais facilidade porque a gente trabalhou na hora de bordar com uma cor diferente. Então já deu para melhorar aqui, assim, melhorou o aspecto visual do efeito, deu um entendimento melhor com relação ao efeito. Então aqui a culpa não é sua, foi na hora de bordar realmente que a gente acabou não colocando uma cor, um tom mais acentuado para poder a gente observar detalhes do bordado no aspecto da cor também. Tá? Então beleza, o desenho tá legal, eu gostei desse efeito, né, de borda dentada que você trabalhou possivelmente aqui nos contornos do pelinho dele, achei que ficou legal, dá uma característica, né, bem semelhante a um pelo mesmo, e você trabalhou isso muito bem no contorno, inclusive. E aqui em volta da cabeça eu tenho que analisar, parece que é um objeto usando o mesmo efeito, porém tem que analisar o que você usou para poder fazer isso aqui. Parece que é um ponto cheio, né, com esse mesmo efeito, porém fazendo as ondinhas, fazendo as voltinhas. Vamos analisar na matriz lá para saber qual a técnica que você usou para fazer esse efeito aqui. Beleza, mas o bordado está legal, só mesmo vamos lá para o Wilcon, para a gente analisar de perto as recomendações que eu vou te dar para poder melhorar esses aspectos aqui que eu encontrei onde realmente é defeito. No mais, não. Que é essa parte aqui do preenchimento, que desencaixou aqui do contorno, e essa parte aqui desse contorno da toalhinha. Beleza? Então vamos lá para o computador, para o Wilcon Embroidery Studio, para a gente analisar essa matriz mais de perto. Vamos lá comigo. Bom, Eduardo, estamos aqui então no computador já, para a gente fazer análise aqui na programação, na íntegra, aqui no software Wilcon Embroidery Studio, para a gente saber aqueles detalhezinhos. Vamos direto ao ponto aqui, naqueles aspectos que a gente comentou lá no bordado, propriamente dito, e eu vou pelo mais fácil, e já vou logo observar aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? O problema está que ele está bordando o contorno depois do contorno azul. Então, Eduardo, nesse caso, não tem outra coisa, não tem outra forma de resolver isso, a não ser colocando o contorno por trás, tá? Esse contorno marrom escuro, precisamos colocar ele para ser bordado primeiro, ou seja, antes do contorno azul, para resolver esse problema. Ou você pode experimentar, caso você não queira aumentar a quantidade de repetições dessa cor na máquina de bordar, enfim, por várias razões, você pode tentar também ajustar a posição. Eu não gosto de fazer esse ajuste que eu vou fazer aqui, tá? Porque nem sempre ele é uma solução muito viável em todos os casos, mas pode resolver. Tá? Em vez de mudar a sobreposição do contorno, a gente pode editar aqui, ó, exatamente esse objeto, fazendo com que ele não invada o espaço do contorno azul. É uma versão mais barata, mais econômica para tentar corrigir o problema. Mas, na minha opinião, a sobreposição ela acaba sendo melhor, mais efetiva, porque independente do tecido, a sobreposição vai acontecer. E foi exatamente o que você usou e deu certinho em todo o decorrer do desenho, do contorno do desenho. Ó. Aqui você sobrepôs, você levou o contorno, ó, tá vendo? Você levou o contorno azul até a metade do objeto em marrom, como a gente gosta de fazer. Aqui você fez a mesma coisa, você avançou com o contorno azul também
até a parte interna aqui, mais ou menos no meio do contorno marrom. A parte do roxinho, possivelmente, ó, você também fez a mesma coisa. Então, você viu lá que no bordado deu certo em todos os aspectos que você usou essa técnicazinha de levar o contorno até o limite do outro objeto para ser escondido, né? Então dá certo, eu prefiro. Mas não quer dizer que assim também vai dar errado. É uma questão de fazer teste. Faça das duas formas. Muitas vezes tem gente que prefere fazer dessa forma aqui. Tem pessoas que vão preferir fazer sobrepondo igual eu prefiro. Mas essa opção aqui também é uma opção a ser considerada. E eu te dei aí duas opções, tá vendo? Se não der certo por uma, certo vai dar com as duas. Possivelmente essa aqui tem chances de dar errado. Por quê? Porque na hora de bordar, dependendo do grau de deslocamento do tecido, pode acontecer esse desencaixezinho entre os dois contornos que você está vendo aqui, numa simulação virtual, claro. Tá? Pode acontecer isso daqui. Quando você coloca o contorno, os dois objetos, no limite um do outro, pode acontecer de um encolher mais um pouquinho o tecido e aí ele acontecer de desencaixar. Tudo bem, tem compensação de repuxo que pode resolver isso, tem ponto de suporte? Tem, mas antes, né, sobreposição, independente da compensação de repuxo, dos pontos de suporte, vai resolver o problema imediatamente. Aqui vai depender de vários critérios, ajustes, configurações, enfim, tá? Então, beleza. Sendo mais efetivo aqui também, na parte do preenchimento que a gente observou lá que desencaixou, e deixa eu colocar o desenho para redesenhar todo ele primeiro, para a gente ver a estrutura que você usou, o caminho, a sequência, a lógica de programação, que é uma coisa muito importante para a gente. Primeiro, antes da gente analisar ali o que pode ser o problema do desencaixe do preenchimento, tá? 43 mil, eu falei 40 mil e exatamente isso, né? 43.892 pontos. É um bordado que vai levar bastante tempo. Ele levou de fato bastante tempo na máquina de bordar. Mas, enfim, é totalmente bordável, né? Vamos lá, então, colocar ele para redesenhar devagar para a gente observar o comportamento da programação, a lógica que você usou, o caminho, para fazer, não só o caminho, deixa eu voltar aqui, Shift R, vou dar um 0 aqui para ele enquadrar o zoom do desenho na tela, vou aumentar um pouco a velocidade do redesenhar devagar, para a gente ver o caminho que você usou. Eduardo, eu estou vendo que você fez uma estrutura simples, convencional, vamos dizer assim, apesar de ter trabalhado com ponto de suporte tatame duplo, nesses objetos que foram iniciados aqui, pelo menos, isso é bom, só que, cara, é um desenho muito, e aí você me perdoe de usar a expressão pesado, não é pesado do ponto de vista ruim, que ele está denso, que ele está exagerado na quantidade de pontos. Não, ele está na quantidade de pontos ideal qual você preparou o desenho, não tem nada de errado com isso. Mas, da forma com que você fez, uma densidade convencional, ponto bem fechado, cria uma quantidade de pontos grande, e aí a área de deslocamento do tecido aumenta, você tem, por sua vez, tem que aumentar o travamento do tecido, colocando mais ponto de suporte, mais compressão de repuxo, uma série de outras coisas. Mas uma coisa muito importante que eu não vi aqui é aquele travamento de um objeto único, fazendo uma estrutura para todo o desenho. Eu acho que vale muito a pena aqui você investir alguns minutinhos, talvez 3, 4 minutinhos, para fazer essa estrutura geral em todo o desenho, para estruturar o desenho num todo, já que ele é todo fechado, o tatame, né, todo fechadão, não mostra o fundo do tecido. Eu acho que vale muito a pena você criar um objeto único estruturando todo o tecido primeiro, né? Aí você pode, inclusive, usar a própria cor marrom, que é a primeira desse desenho. Usa a primeira cor dele mesmo, cor 14 ali, faz um objeto grandão. Eu vou fazer uma representação bem rápida aqui para você entender o desfecho. E fez essa primeira estrutura, depois já vem bordando os outros objetos. Eu acho que isso já vai, por si só, resolver os problemas de desencaixe ali que o contorno... que o preenchimento, na verdade, acabou desencaixando do contorno, tá? Deixa eu ver aqui a parte dos contornos que está fazendo agora. Eu percebi mais uma coisinha aqui que lá no bordado eu não tinha percebido, que você usou a borda dentada, que é um efeito do ponto cheio que a gente pode trabalhar, em todo ele, né? Em toda a parte marrom aqui, ó, deixa eu visualizar só ela, em todo ele você trabalhou, tá vendo? Só nas mãozinhas faltou. Eu acho que por uma questão estética, para respeitar aquilo que você iniciou no projeto, eu acho que vale a pena você usar também essa ferramenta de borda dentada aqui, nesses objetos. Eu acho que ficaria legal, tá vendo? Vai manter esse aspecto de ponto e regularidade para trazer um pouco do aspecto de pelo do ursinho. Eu apostaria nessa proposta aqui, tá? Mas isso não tem a ver com defeito. Isso aqui é só porque eu bati o olho e falei, cara, pode ser que faça sentido. Tá aí a recomendação. Tá? Agora vamos voltar lá para o tema principal, que é o desencontro aqui do preenchimento com o contorno.
que você pode fazer? E aí eu vou programar ele, pode ser vermelho, qualquer outra cor. Você vai fazer um objeto, cara. Pegar aqui a ferramenta, pode ser a ferramenta de enchimento complexo mesmo. Você vai fazer um objeto no limite do desenho, pegando desde aqui de cima. E aí você não precisa até o limite lá fora do contorno não, tá? Você pode pegar ele por dentro aqui, ó, mais ou menos no meio do limite do objeto final, que é o contorno, e fazer, e aí você pode fazer para o desenho todo, tá? Por mais que aqui não desencaixou o preenchimento dessa parte do contorno da toalha, eu já aproveito porque é uma estrutura, é melhor do que cortar ali, tá? Tudo bem que ela é marrom, mas ela é levinha, ela não é pesada, ela não tem uma carga de pontos muito densa, então ela vai ficar com um certo espaçamento por trás, é somente para estruturar o tecido, para antes de executar propriamente dito os pontos, ele fazer essa estrutura dando mais segurança para o tecido, dando mais travamento para o tecido, para na hora que a máquina realizar os pontos em si, o bordado não desencaixar o preenchimento do contorno ali, tá? Então, deixa eu aproximar um pouco mais aqui para ficar mais claro para você ver. Apesar disso aqui não ter nenhum segredo para você, né? Não ter mais nenhum segredo. Eu só estou fazendo mesmo para poder contextualizar e a gente finalizar aqui a ideia, as coisas, as percepções que eu tive para você conseguir melhorar a qualidade desse bordado, que não está longe, tá? Está bem pouquinho aqui, são dicas bem pequenas, bem simples de serem realizadas. Então, terminei de desenhar o objeto, eu aplico o Enter até que ele aplique os pontos. E é o tipo de ponto que eu vou recomendar usar nesse caso. É o próprio ponto tatame, porém o espaçamento, eu vou recomendar um espaçamento de 4.0, inclusive, e esse seria o visual do primeiro objeto, que obviamente a gente vai colocar ele na ordem, na cor certa, mas espaçamento de 4, e aí você pode colocar um ponto de suporte nesse objeto, que pode ser um ponto de suporte tatame também. E aí você pode trabalhar com um ponto de suporte tatame de 3, que é o padrão, para 4 de comprimento. Se você quiser colocar também 3 aqui, ó, só vai aumentar um pouco mais a carga de pontos nesse caso. De 43 mil pontos, ele foi para 48. Mas, em contrapartida, você vai poder abrir mão um pouco da quantidade de pontos que você trabalhou nesses objetos aqui em marrom. Em vez de trabalhar com um ponto de suporte, com 2 pontos de suporte nesses objetos, você vai poder trabalhar com possivelmente um ponto de suporte só, que pode ser o tatame, inclusive. É importante trabalhar, tá? Aquilo que eu estou fazendo ali não é suficiente para abrir mão do ponto de suporte individual dos objetos, tá? Mas sim, dá para abrir mão do ponto de suporte duplo. Então, trabalha com um ponto de suporte só, mas deixa o trabalho pesado para ser feito por esse cara aqui, que eu vou mostrar ele agora, desocultar, e ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Claro que em primeiro objeto, ele vai ser bordado primeiro, então eu arrastei ele aqui, e ele vai ser bordado exatamente nessa estrutura aqui. Primeiro vai bordar esse objeto, que inclusive não vai ser vermelho, vai ser marrom também, e aí eu vou colocar aqui a mesma cor, 14. Então bordou esse objeto, ou seja, ele vai estar nesse momento estruturando o tecido primeiro, criando essa base, travando o tecido, para depois começar a realizar os pontos. Haja vista que os pontos são bastante densos, né, com bastante pontos, e são objetos grandes, por sua vez, então vai deslocar o tecido, vai ajudar com que o tecido, no caso a quantidade de pontos grande, aumenta o encolhimento do tecido. Então essa estrutura aqui vai fazer com que esse travamento do tecido seja alcançado, né? Que a gente consiga travar mais o tecido para que ele não repuxe tanto enquanto a máquina está bordando. Então esse objeto aqui eu acho muito válido para esse desenho. Claro que para outras situações a gente tem que fazer cada bordado, cada matriz é um estudo diferente, tá? Para essa ocasião aqui eu recomendo a criação desse objeto. E aí depois fez o primeiro objeto, ele vai fazer os demais objetos e no final você vai ter esse resultado aqui, olha, sem nem perceber a existência desse objeto aqui. Ah, Gikson, mas eu vou fazer esse objeto só por causa desse desencaixe? Sim, porque senão você vai ter um bordado feio. Vai aumentar a quantidade de pontos? Você vê que quando eu tirei o ponto de suporte duplo, ele caiu para 45.500 pontos. Então, de fato, quantos pontos aumentou no nosso desenho por conta da inserção desse objeto? E a gente está falando de um desenho, você tem que levar em consideração, de 16 por 15. É um bordado muito grande. De repente, para você que está assistindo o vídeo, que não sabe o tamanho do bordado, é muito grande para um bordado. Por isso aí, 45 mil pontos. Então, a gente está falando de um objeto que tem esse tamanho todo, que agregou aí à sua programação final 4.937 pontos a mais, tá? Então, é significativo? É uma quantidade de pontos grande? É também. Mas é por uma razão muito nobre aí de aumentar a possibilidade de travar o tecido e o contorno
fazer certinho, como já está fazendo, porém o preenchimento não deslocar, fazendo com que ele encolha e na hora que faz o contorno faz no lugar certo, porém fica aquele dente ali, aquele espaço vazio entre o preenchimento e o contorno. Tá? Basicamente é isso. No geral o desenho está bem feito, tá legal, a programação, a lógica que você usou, a quantidade de repetição de cores, né? As cores que se repetem aqui, faz sentido se repetir porque elas bordam em momentos diferentes, né? Então isso não tem muito como negociar. Então eu entendo que você quis fazer a ordem dos objetos, fazendo com que eles tenham uma sobreposição dos contornos. Claro que dá para otimizar, dá para mudar algumas coisinhas, por exemplo, igual esse objeto aqui, ele poderia ser simplesmente feito junto com esses 5 aqui, ou seja, deixaria só o contorno pretinho para fazer por último, já que é a mesma cor, tá? Entendendo, tomando a liberdade de entendimento aqui, que você quis fazer com a mesma cor. Do jeito que eu recebi aqui, eu estou julgando. Então, e eu acabei falando que a gente tinha errado na hora de bordado, mas não, o bordado ele já está com a programação, com essas cores desses objetos em ponto cheio, já junto do tatame, por isso que a gente não conseguiu separar a cor, tá? A gente conseguiria, mas não faz sentido a gente manipular o seu desenho para poder bordar e fazer diferente do que você me mandou. Então a gente segue fielmente, tá aí a prova disso. Beleza, Eduardo? Cara, é isso que eu tinha para recomendar aqui, não vou ficar inventando modo de achar chifre na cabeça do cavalo, porque de fato não tem, o desenho tá legal. Ah, tá, com relação a esses, vamos conhecer o que você fez. Ah, beleza, você usou uma entrada C e foi fazendo, deixa eu exibir só a linha aqui, ó. Você foi fazendo algumas curvas arredondadas e acabou dando aquele efeito bem intrigante, vamos dizer assim, né? Mas ficou legal, só tem que tomar um pouco de cuidado, Eduardo, porque quando eu afasto o zoom, você consegue perceber que existe um acúmulo de ponto nessa região, tá vendo? Eu afasto justamente para ter esse visual, onde possivelmente está acumulando a quantidade de pontos. E aí eu consigo observar, se eu ativar aqui e mostrar pontos, ó, eu consigo ver a quantidade de perfuração de pontos que a agulha está fazendo. Isso numa máquina doméstica, num material mais sensível, pode ser um problema, tá? Então tem que ficar de olho nessas curvas, porque a entrada C, ela atropela, um objeto atropela o outro. Ou seja, essa curva aqui, ela está sendo bordada embaixo da curva seguinte. Então, para você ter um pouco mais de leveza, essas curvas elas teriam que ser mais distantes umas das outras. Não sei se no ponto de vista do desenho vai dar para fazer essa adaptação, mas a título de programação, essa aqui seria uma curva suave, onde uma curva de um objeto não sobreponha, né, a outra. É claro que a gente está falando de um outro tipo de sobreposição que não tem nada a ver com a sobreposição de contorno lá atrás, tá? Mas só fica a dica aí, porque você pode perceber que se for bordar em máquina doméstica, dependendo do material que você for bordar, mais maleável, você pode perceber que a máquina vai sofrer um pouco para bordar esses objetos aqui, e é exatamente por isso. E aí você já sabendo, você pode ir lá e mudar a forma de fazer isso aqui, aumentar o espaçamento, ou mudar a forma do desenho, mudar a estrutura dele, deixar isso mais... Tudo bem que mudar isso no contorno vai exigir que você mude isso também desse objeto aqui, porque é a partir dele, certamente, que você criou aquele contorno. Então, essas curvaturas aqui também precisariam ser alteradas para alguma coisa mais simplificada, assim, com menos curvas pequenininhas, né? Alguma coisa nesse sentido aqui. Eu não sei se o desenho vai permitir isso, tem que fazer uma avaliação e tal, mas isso não gerou defeito para mim lá na máquina, não. Só estou um ponto de observação mesmo para você tomar esse cuidado. Beleza, Eduardo? Então é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima análise. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!